Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos abordar um assunto muito bom, tá? Características fundamentais da função do segundo grau. Então, olha só, quando a gente está falando de funções do segundo grau, a gente tem que falar um pouco da definição, tá? Lembrando que a gente vai trabalhar sempre aquela fórmula de Bhaskara. A gente vai ver os gráficos, se eles têm concavidade para cima, concavidade para baixo, tá? Então, é simples, pessoal. A gente tem que olhar sempre se o nosso primeiro elemento, tá, da função é positivo ou é negativo, tá? Quando ele é positivo, normalmente sempre a concavidade é para cima. Agora, quando ele é negativo, a gente vai sempre ver também para baixo. Mas pode acontecer, tá? Das concavidades mudarem. Mas é uma das maneiras que a gente pode ver. Também, na função, a gente pode ver que a função, quando ela começa positivo, tá? A reta, ela é crescente. Quando a função é negativa, a reta é decrescente, tá? Então, a gente pode ver muito bem isso aí. Então, vamos dar uma olhada na definição. Função do segundo grau. Olha aí a definição. Tá? Nesse porte, que é o caso aí da apresentação, apresentamos uma definição e característica da função do segundo grau, que é um dos tipos de função de potência, tá? Ela também é conhecida como função quadrática e é representada graficamente através de uma parábola. Então, quando a gente fala assim de uma parábola, tá? É que nós estamos falando da concavidade. Então, ela pode ser para cima ou ela pode ser para baixo. Tudo bem? Então, quando a gente começa a falar das parábolas, a gente tem que sempre prestar atenção como vai vir a função. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse tipo de função é encontrada em diversas aplicações, como, por exemplo, na equação que descreve o movimento de queda livre. Presta bem atenção. Que indica, né, que descreve o movimento de queda livre. Prestem bem atenção que essa palavrinha nós vamos ver bem lá à frente, em sinal. O lançamento de um projétil é o índice de massa. O lançamento de um projétil é o índice de massa, tá? No caso aí, ela seja corporal, que é chamado o IMC, tá? Ela é encontrada também em algumas aplicações da engenharia civil, na economia, entre outras áreas de estudo. Então, podemos ver aí a definição. A função, tá? Que é representada aí pelo F, de R em R, ou seja, dos reais em reais, é chamada de função do segundo grau, quando existem números reais. Vejamos o A, o B e o C, com um A diferente de zero. Então, nós logo vejamos que a letra A tem que ser sempre diferente de zero. Tais que, vejamos a função. A função do f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente aos reais. Então, quando a gente vê isso aí, a gente está falando todos os elementos têm que pertencer aos reais. Ou seja, tem que lembrar também que a letra A não pode ser zero, tá? Por exemplo, o A, x ao quadrado, ele sempre vai vir. O B pode não aparecer? Sim. A letra C também pode não aparecer? Também. Tudo bem? Então, o B e o C ele pode não aparecer, pode ser zero. Mas o A sempre vai ter que estar lá. Tudo bem? Então, a gente pode ver isso aí numa simplicidade. Então, vamos lá. Os exemplos de uma função do segundo grau.
Então observa aí como é simples. Nós temos que só, nesse caso aí, demarcar os elementos. Então eu tenho na primeira função 2x² menos 3x mais 4. Vamos relembrar aí só as letras, os elementos da função. Então, a letra A vale 2, a letra B menos 3 e a letra C 4, tá? Mais 4. A mesma coisa vai ser no número 2. Nesse caso aí, a geratriz, tá? A geratriz, observa aí que ela vai começar negativa, tá? Então, ela vai menos x² menos 6. Opa, espera lá. Então, observa aí que, nesse caso da geratriz, a letra B não apareceu. Que seria quem? Algum número elevado a x. Então, observe que o B pode acontecer de vir zero, dela não aparecer. Então, a letra C automaticamente vai aparecer, tá? Então, nós temos aí a letra A menos 1, a letra B igual a 0 e a letra C menos 6. Já no número 3, também temos essa outra função, h de x é igual, olha aí, uma fração, 1/3 de x² mais 7x. Mas aí nós não temos a letra C, que é aquele número sem letra. Pode acontecer? Normalmente. Então nós temos aí, quem é o nosso elemento do A? 1/3. O B, mais 7, ou seja, é o 7. E a letra C nós não temos, tá? Nós não temos nenhum elemento. Então isso pode acontecer normalmente, tá, pessoal? Que não é o problema. Então nesse caso aí, a gente pode ver aqui um exemplo, onde ele vai dizer o coeficiente de A, tá? Vamos ver aqui o coeficiente. O coeficiente de A é aquele que dá a principal característica das funções quadráticas, que é a concavidade da parábola. Ou seja, vejamos aí, se o A é maior do que zero, então a concavidade é voltada para cima, tá bom? Se o A é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. E se o A é menor do que zero, então a concavidade é voltada para baixo. Então é aquilo que a gente falou. Então a gente podemos olhar aí, ó. Quando A, tá? Olha aí a função abaixo do primeiro gráfico. O f de x é igual a menos 2x². Então o A é negativo. Então, com certeza, a concavidade vai ser negativa, então é para baixo. Então, na segunda função, 1/2x². Não vou nem ler o resto, só o primeiro momento. Então, ele está mostrando que a função é positiva. Então, a concavidade aí é para cima, tá, pessoal? Então, a gente pode ver que é uma coisa simples, nesse caso aí. Vamos dar uma olhada agora num exemplo. O transporte aéreo de pessoas entre duas cidades A e B é feito por uma única companhia em um único voo diário. O avião utilizado tem 180 lugares e o preço da passagem P relaciona-se com o número X de passageiros por dia pela relação P, que é essa função aí. Então, olha aí, a relação é a função P igual 300 menos 0,75x. Então, essa aí é a nossa função, tá? Para trabalhar esse problema. Qual é, tá? Qual a receita máxima possível para a viagem? Ou por viagem? Então, nós vamos ver aí que é simples, pessoal. Porque a gente tem a função. Tendo a função para responder, fica mais rápido ainda a questão. Então, vejam só. Temos que a receita máxima será dada por R de x, ou seja, a função Rx que é igual a P vezes x, onde, observa bem, o meu Rx é igual a P vezes x, onde o meu Rx é igual
300 menos 0,75x vezes o x, tá? Aquele pezinho lá é todo aquele parênteses. Então aí nós vamos ter que trabalhar. Então vamos ter aí menos 0,75x ao quadrado mais 300. Nesse caso, o número de passageiros responsáveis pela receita máxima será dado pelo valor, tá, do x, no primeiro momento, tá, que é o x-valor, na função. Observe aí, eu tenho o meu x-valor aí, então eu vou usar a minha fórmula de Bhaskara aí, na fórmula base, que é simples, b menos b sobre 2a. Então eu tenho menos 300, tá? Dividido para menos 1,5, que é igual a 200. Então logo eu sei que o meu x é isso aí, tá? Então vejamos, como o avião comporta no máximo 180 passageiros, temos que sua receita máxima acontecerá quando o avião estiver completamente lotado, isto é, com 180 passageiros. Então isso aí nós vamos calcular. Lembra daquela primeira receita? A função, então nós vamos ter aí, tá? O R de x, que é o 180. Então, aonde tiver o x, que no caso lá, nós vamos acrescentar o 180. Menos 300, tá? Aliás, 300 menos 0,75 vezes 180, fecha parênteses, vezes 180. E aí nós começamos sempre pela multiplicação. 0,75 vezes 180 é igual a 135. Então, a minha função aí nós vamos ter 300 menos 135, que é igual a 165. Agora, o meu R eu vou multiplicar pelo 180 que ficou fora do parênteses. 165 vezes 180, que é igual a 29.700. Ou seja, observe aí que o meu gráfico aí, ó, ele vai estar com a concavidade para fora. Ou seja, nós vamos ver aí uma altura, tá? Então aí é o que nós vamos trabalhar. Então, pessoal, nesse caso, fica fácil da gente ver alguns resultados. É só a substituição de valores. Esse exemplo, ele também é como um exercitando. Ele tem o mesmo sentido, tá? Eu trouxe ele, o exemplo, no sentido de um exercitando. Então, ele fica bem encaixado ali o momento. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.